Oi, loucos por Jesus, estamos aqui nessa segunda-feira com a palavra de Deus para estudarmos a Bíblia Sagrada, já no último livro do Novo Testamento. Mas eu quero te animar, porque quando terminarmos o Novo Testamento, vamos começar a estudar o Velho Testamento. Você não pode ficar de fora, por isso você sabe que as aulas de segundas e terças são abertas para todo mundo, sempre às 19 horas aqui no meu YouTube. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu YouTube. Você vai pagar R$14 só, vai ter acesso a todas as aulas exclusivas que já passaram e as aulas exclusivas que virão. Então você assiste agora com a gente, depois você pega as aulas que você perdeu. Hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 6. É o livro das revelações. Já vimos muita coisa linda, mas eu estou empolgadíssimo para caminhar com você aqui agora no que a Bíblia nos diz. Vamos lá? Então, Apocalipse capítulo 6, João escreve assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão: venha. Você se lembra que Deus, lá no capítulo 5, ele tinha na mão um livro com 7 selos. Ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia tirar os selos, ninguém podia fazer nada. E João começou a chorar. Mas aí apareceu o Cordeiro que foi morto, que é Jesus, e ele pega o livro, e aqui no capítulo 6 ele começa a tirar os 7 selos do livro. Então aqui a gente tem os 7 selos. E aí diz o seguinte, a voz, quando ele tirou o selo, disse: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele carregava como vencedor, determinado a vencer. Então a primeira coisa que apareceu no primeiro selo foi um cavalo branco. Muitas pessoas debatem o que seriam esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu tenho para mim que este cavalo branco aqui é o próprio Jesus. Alguém que caminha como um vencedor e determinado a vencer, para mim, num cavalo branco, é o próprio Cristo. Pois lá na frente, em Apocalipse mesmo, nós vamos encontrar Jesus vindo lutar contra os exércitos do anticristo num cavalo branco. Então, para mim, faz todo sentido ser o próprio Jesus. Diz assim o verso 3, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Então nós vemos aqui um segundo cavaleiro que logicamente é um juízo. Tá? O que a gente vê no livro do Apocalipse é uma progressão do juízo. Você vê 7 selos, que tem ali 7 problemas, 7 ataques, vamos dizer assim, contra a terra. Mas depois você vê as 7 trombetas, que é mais sério, mais perigoso, mais maligno. E por fim você vê as 7 taças, que aí Deus derrama a ira dele completamente sobre a humanidade, Então esse aqui veio para tirar a paz da terra e para fazer os homens matarem uns aos outros. Era o objetivo desse cavaleiro. O quinto, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, aqui no verso 5, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então esse cavaleiro negro, muitos têm se referido a ele como a fome, ou como catástrofes mundiais, porque a referência clara aqui ao preço da comida, quando se fala em trigo, você está falando do alimento principal, que é o pão. Então,
muitos intérpretes do Apocalipse têm pensado nesse cavaleiro como a fome. Eu não sei se você sabe, mas a fome e os desastres naturais, principalmente nos últimos anos, têm causado uma destruição na terra muito, muito grande. Isso seria o terceiro cavaleiro. Aí no verso 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. O Hades é o inferno, né? O seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, esse cavaleiro amarelo, ele é claramente a morte, porque o objetivo dele é matar. As formas de matar é que são várias. E por que o inferno segue a morte? Porque uma vez que a morte mata, lança no inferno, não é isso? Então, você tem que entender que tudo isso que a gente está lendo aqui é uma tipologia, é uma simbologia, mas já são os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Aí aqui no verso de número 9 diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, ao abrir o quinto selo, são 7. Ao abrir o quinto selo, João viu as almas daqueles que haviam sido mortos na terra por causa da sua vida piedosa, da sua vida fiel a Jesus, né? Eles clamavam em alta voz dizendo, olha o que essas almas daqueles que haviam sido mortos diziam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Esse verso aqui é um dos versos que provam que quando uma pessoa vai para o céu ou quando uma pessoa vai para o inferno, ela tem plena lembrança daquilo que lhe aconteceu. Ela não está vivendo um estado de sono, um coma espiritual, não tem nada disso. Aqui, ó, as almas estão dizendo para Deus: Senhor, até quando o Senhor vai esperar para poder destruir aqueles que nos mataram? Ou seja, eles sabiam que estavam mortos, sabiam que estavam na presença de Deus, lembravam que haviam sido torturados e mortos e estavam pedindo a Deus o julgamento, né? Aí o texto continua dizendo: então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Esse é um dos textos que eu uso como base para crer que a igreja passará pela grande tribulação. Ou seja, uma voz disse para eles: ó, tá aqui roupas brancas para vocês, e foi dito para eles esperarem. Por quê? Porque tinha que completar o número daqueles que seriam mortos por amor a Cristo. E é isso que o texto deixa claro para a gente. Para mim, esses que seriam mortos são aqueles que serão perseguidos durante a grande tribulação. Verso aqui de número 11. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina vermelha. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Nesse sexto selo, nós já temos uma visão da volta do próprio Cristo. Essa cena aqui, tudo pegando fogo, o céu sendo recolhido, um grande terremoto, o sol se apagando, a lua como sangue. Você tem que entender aquilo que eu falei lá na primeira aula, que o livro do Apocalipse, ele não é um livro na ordem cronológica. Então, isso aqui é algo que está acontecendo, né,
é uma das vezes que está sendo narrada a volta de Cristo. Tanto é que olha o verso de número 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Então você está vendo aqui a volta de Cristo. E as pessoas desesperadas, ricas e pobres, livres e escravas, porque estão vendo que o sexto selo aconteceu, Cristo está voltando, né? E eles estão desesperados pedindo a morte para não ter que encarar o juízo do próprio Cristo. Ei, Jesus está para voltar. Precisamos nos preparar. Pode não ser da forma como eu penso certinho, pode não ser da forma como você pensa, mas uma coisa é certa: vamos nos encontrar com Ele. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula e eu te peço que o Senhor nos capacite a estarmos prontos para naquele dia não termos vergonha nenhuma na tua vinda. Pelo contrário, para estarmos alegres, prontos e preparados para receber o Senhor, pois estaremos com o nosso coração purificado pelo teu sangue. Ajuda-nos, Pai, e prepara o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado com essa aula de hoje? Se foi, deixa o like aí, deixa o comentário, manda essa aula para outras pessoas. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem aula, vamos estudar Apocalipse 7, e na quarta-feira vamos estudar Apocalipse 8, mas a aula das quartas é somente para quem tem, né, para quem é inscrito no meu YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aí no botão, clica aí no botão tornar-se membro, e dessa forma você vai ter acesso às aulas exclusivas que virão e às aulas exclusivas que passaram. Também quero que você passe na loja do Lucinho para adquirir esse livro, Espiritualidade e Sexualidade. Simplesmente extraordinário esse livro do pastor Cote. Tem também esse Fiquem Firmes, é um livro sobre firmeza espiritual. Esse outro livraço, Ego Transformado, do Timothy Keller, mudou a minha vida. O livro do Gary Chapman, famosíssimo, As 5 Linguagens do Amor. E um devocional para casais, onde você e o seu mozão vão estudar, né, a palavra de Deus todos os dias. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Passa lá, adquire, lá tem muitas bíblias, livros, né, pulseirinhas, camisetas, e nas compras acima de R$170 o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero te convidar para vir para Israel comigo, com a minha família, esse ano, né? Israel já está completamente seguro, já tem várias caravanas de amigos meus lá, e nós vamos agora em setembro. Já temos muitas pessoas inscritas. Em setembro vamos fazer um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e vamos para Israel. E em outubro nós vamos para Dubai e Israel também já tem bastante gente inscrita. Então, entre agora no site viagemcomlucinho.com.br, faça a sua inscrição, né? Veja lá o roteiro de cada viagem, a forma de pagamento, parcelamento. Escolha a sua e venha conosco fazer a viagem mais impactante da sua vida. Até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.